Olá, pessoal, muito bom dia a vocês todos que estão acompanhando a 11ª edição da CETEC. Nós somos a Semana Temática de Engenharia Civil da Escola Politécnica da USP. E, muito prazer, eu sou o Lucas, eu faço parte da equipe de comunicação da CETEC, e eu estou aqui hoje para mediar o evento, a palestra Design Thinking na concepção do produto imobiliário, com foco em produtividade, ministrado pelo Sérgio Domingues, que é diretor técnico da Tarjab. A gente gostaria de agradecer a presença do Sérgio, a presença de todo mundo da Tarjab, que é uma patrocinadora nossa aqui da CETEC. O Sérgio também já esteve ano passado na CETEC, na palestra de abertura, foi algo muito enriquecedor e a gente espera que esse ano também seja. Estamos muito animados para isso. Antes da gente começar, eu queria passar algumas informações para vocês. Relembrar que as inscrições estão abertas e vocês estão convidados a se inscrever nas próximas atividades, a participar, convidar outras pessoas também para participar da CETEC. O link vai ficar aí nos comentários também. Todas as atividades da CETEC dão certificado, então você pode usar esse certificado como hora complementar. E para receber esse certificado, o participante precisa estar presente durante o evento e preencher o formulário de feedback. Para quem responde o feedback, também vai ter brindes, né? E lembrando que nessa palestra aqui da Tarjab, a gente vai sortear um curso da Alura de Python para Data Science. Então, é uma oportunidade interessante para você que gosta de programar também. E o formulário também vai ser enviado no final da apresentação para vocês. E se você gostaria de fazer alguma pergunta para o Sérgio na plataforma, você pode fazer isso acessando a aba de perguntas, que fica do lado do chat. E você também pode votar nas perguntas que você mais gostou. Então, perguntas mais votadas a gente acaba respondendo primeiro, então pode ser uma oportunidade interessante para vocês. E as perguntas são escolhidas conforme a relevância e o tema pela equipe de organização e pelo pessoal da Tarjab também. Por fim, eu gostaria de informar que você que ainda não confirmou presença no nosso evento do LinkedIn e deseja se conectar com as pessoas que estão confirmadas nesse evento, vocês podem conectar no evento e se conectar com as pessoas que estão lá, ampliando a sua rede de contatos. E agora, com vocês, a gente passa a palavra para o Sérgio Domingues. Muito obrigado, Sérgio, e muito obrigado pelo convite, e muito obrigado pela presença de vocês da Tarjab. Te passo a palavra. Tá, João. Bom dia, então, a todos. Eu queria também, primeiramente, agradecer a toda a equipe da CETEC, aí, em nome da Pedrina, da Thaís, né, do Lucas e do João Paulo, que estão aqui conosco, participando aí desse evento, e para mim é um grande prazer e uma honra estar aqui novamente com vocês nesse ano, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou começar a conversar aqui hoje com vocês a respeito de um tema que eu entendo que hoje é uma grande questão do ponto de vista de produtividade, que é o pensamento, né, da produtividade a montante, né, na hora da concepção, né, do projeto e do produto imobiliário, né? E aí eu vou fazer uma trajetória, né, fazendo um overview aí da apresentação. Eu quero fazer uma trajetória de como a gente começou nessa jornada de construção, né, da produtividade a montante, né? Porque se eu estou pensando em produtividade, eu preciso inseri-la dentro da concepção do projeto, né? Porque depois que o projeto, né, está pronto, você não tem mais como interferir na produtividade, ela já está dada pelo projeto, né? O que você vai fazer é aferir efetivamente a produtividade. Então, eu acho que o enfoque é isso. E aí, como que a gente consegue também
do ponto de vista de inserção de tecnologias e de inserção da automatização, né, da construção virtual e da construção sustentável dentro da concepção do projeto. Tá? Então, esse seria um overview macro da nossa conversa aqui hoje, tá bom? Então, passando, né, primeiramente, aí só queria comentar um pouquinho, né, sobre a Tarjab. A nossa empresa foi fundada lá em 83, a gente completa dia 10 de novembro 38 anos, né? Temos aí aproximadamente 1.300.000 metros quadrados de área construída, espalhadas aí pela cidade de São Paulo especialmente, mas tem outras áreas, né, em 113 empreendimentos, né? O grupo, né, da Tarjab tem 3 empresas, né, que é a incorporadora, a construtora e uma empresa de vendas. E aqui eu vou passar um vídeo institucional. Mais de 35 anos de história é a coroação de uma relação de respeito, parceria e amizade com milhares de clientes. A Tarjab atinge essa marca com cerca de 1 milhão de metros quadrados construídos, em mais de 100 empreendimentos entregues, e o que mais nos motiva são clientes satisfeitos por proporcionarmos uma experiência diferente na compra de um imóvel. Experiência essa que nos permite ter diferenciais presentes em nosso atendimento e em nossos empreendimentos, sustentáveis em sua essência, respeitando o meio ambiente e proporcionando economia ao cliente, padrão homologado e certificado com o título de empreendedor Aqua, status compartilhado com apenas mais 3 incorporadoras no país e garantindo aos nossos clientes benefícios únicos. Vencer o Prêmio Master de 2017 com um empreendimento soberano, o primeiro de São Paulo a atender 100% de normas técnicas de desempenho em construção, e em 2019 com o empreendimento Amadias, por ser o primeiro empreendimento a conquistar o selo Aqua Social. Consolida a constante preocupação da Tarjab em oferecer aos nossos clientes o melhor em qualidade construtiva, segurança e economia em nossos empreendimentos. Com forte presença no bairro Saúde, Vila Mariana e região, a Tarjab, que virou sinônimo de qualidade e tradição, agora ganha um espaço próprio, um ambiente de cuidados, onde nossos clientes possam se sentir em casa. Nasce a Casa Tarjab, um espaço de portas abertas para receber, se relacionar, conhecer os nossos próximos lançamentos e seus espaços decorados, onde cada cliente pode provar um pouco do conforto de se sentir único. Venha conhecer a Casa Tarjab, a sua casa. Quer mais? Pessoal, então aqui, só complementando, né, aqui o nosso vídeo institucional, a grande concentração, né, dos nossos empreendimentos está aqui na região da Zona Sul, praticamente aqui entre o metrô, né, Jabaquara e o metrô Paraíso, é a grande concentração dos nossos empreendimentos, e aí tem uma amostra, só para a gente entender a densidade aí dos empreendimentos que a gente construiu. Aqui tem um mapa que eu queria me concentrar mais, né, além das questões institucionais que a gente já comentou, que é com relação aos nossos valores, né? Então, nós temos 4 valores aqui que a gente que é premente para nós, né? A questão da integridade, nós somos 100%, né, formais, né? Não admitimos nenhum tipo de informalidade. A questão da sustentabilidade, que está muito relacionada à qualidade, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso hoje, que é de fato realizar uma construção sustentável, e a qualidade sendo a qualidade, além do ponto de vista da qualidade construtiva, do ponto de vista técnico, mas também a qualidade percebida, né, pelos clientes, né? O que o cliente entende como qualidade, né? Porque nós técnicos entendemos a qualidade como uma qualidade técnica, né, do que a gente constrói. Mas o que é qualidade para o nosso cliente? Então, eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso. E também o nosso último valor, que também para nós é muito caro, que está dentro da nossa essência, que é a questão do relacionamento. Então, o relacionamento para nós
com todos os stakeholders da cadeia, sejam fornecedores, academia, clientes, né, parceiros, projetistas, enfim, é o relacionamento global, né, da Tarjab com todo o ecossistema da construção. Uma outra, e fruto disso, né, da questão do relacionamento, é um programa que a gente tem, que é a Sua Melhor Experiência, que se traduz, né, numa área que nós temos, que é o ID Tarjab, que é a identidade de cada um de nossos clientes. Então, nós temos uma atuação muito forte do ponto de vista de personalização, não só de acabamentos, mas da jornada do cliente dentro de todo o processo de aquisição das nossas unidades, né, imobiliárias. Então, a gente trata efetivamente cada cliente nosso como, né, um cliente, né, especial e tendo uma tratativa específica para cada um, né? E aqui também tem, do ponto de vista de atuação nossa, de um dos nossos valores também, que é a sustentabilidade, que está vinculado à questão de uma certificação ambiental, que é o Aqua, que tanto a empresa, a Tarjab, como instituição, né, ela é uma empreendedora Aqua, quanto também todos os nossos empreendimentos, né, residenciais também são certificados Aqua, provando que dá para a gente fazer uma construção mais sustentável. E aí, corroborando, né, com tudo isso, tem a questão da gente ter sido premiado, que nos honra muito, né, do 23º Prêmio Master Imobiliário, que é o Oscar, né, do mercado imobiliário, com um case nosso de um empreendimento que é o Soberano, que do ponto de vista, já dando aqui uma dica sobre a questão da qualidade, que atingiu, né, o desempenho acima do mínimo exigido pela norma de desempenho, que é o nível intermediário, no requisito de acústica, né? Então, esse é um item, né, de qualidade percebida, né, pelo cliente. Então, que nos deixou muito felizes em 2017. E em 2019, a gente foi também agraciado pelo 25º Prêmio Master Imobiliário, com o empreendimento Amadis, que vocês viram no nosso vídeo institucional, que é o primeiro empreendimento no Brasil a ter uma certificação, a Aqua, que é o Aqua Social, um empreendimento de cunho social, né? Um empreendimento Minha Casa Minha Vida, provando que dá para fazer uma construção econômica com sustentabilidade. Então, esse é um overview rápido, né, da nossa empresa. E aí, entrando diretamente aqui no nosso tema de hoje, né, a questão da concepção, né, do produto imobiliário, o que a gente tem que contemplar, né, na hora do pensamento, né, do projeto e do produto imobiliário a montante. O que a gente tem que trazer a montante para que a gente consiga atingir a produtividade, né? Porque a produtividade, ela se dá no momento zero, inicial, né? Então, a gente precisa pensar na produtividade na hora que a gente está concebendo o nosso produto e o nosso projeto. Então, uma das questões da nossa metodologia de trabalho aqui, e que, inclusive, depois, se vocês quiserem, foi objeto, né, da minha dissertação de mestrado aqui na Poli, a criação de indicadores de produtividade para que eles possam ser considerados na hora da elaboração e da concepção do produto. Então, aqui vem uma questão conceitual, né, do ponto de vista da engenharia montante, que eu acredito que todo mundo já conheça. Esse gráfico, e também de várias maneiras ele é apresentado, mas corroborando, né, está mais do que comprovado que o pensamento, né, inicial, né, a contemplação, né, de planejamento, de projeto, de métodos construtivos, indicadores, mão de obra, equipamentos, na hora da concepção do produto, devem ser considerados na concepção, porque a partir do momento que você inicia esse processo, quanto mais longe você vai inserindo essas variáveis, mais custoso fica o seu empreendimento, porque você tem uma possibilidade enorme de ter várias incompatibilidades aí do ponto de vista de interação entre as disciplinas e, consequentemente, na hora de você executar. Então, olhando, né, de um ponto de vista mais macro ainda, a questão do produto imobiliário, como é que eu consigo capturar, né,
as várias demandas dos stakeholders da cadeia produtiva do nosso produto, para que eu possa atingir essa minha necessidade, né, de considerar produtividade. Então, basicamente, aquilo que a gente comentou, né, de ter 3 empresas dentro do nosso grupo, né, a incorporadora, a construtora e a empresa de vendas. Então, como é que funciona? Então, existe um capital, esse capital está à procura, né, de uma incorporação, de comprar, né, fazer a aquisição de um terreno, de uma área, que está aqui. Depois, um outro grande stakeholder é a construtora, que ela vem, né, com a expertise, né, de mão de obra, de material, né, e de equipamentos, né, dentro, né, de uma cadeia de suprimentos, e transforma, né, esses insumos, material, mão de obra e equipamento em sistemas construtivos, então, de vedações, por exemplo, de instalações, estrutura. E um outro stakeholder grande da nossa cadeia é a área comercial, né, a parte de vendas, né, como é que a gente coloca, como é que a gente embala, né, esse produto técnico para vendas, para o nosso cliente, né? E aí tem toda uma questão de entendimento, né, da wish list, né, da lista de desejos que o nosso cliente quer dentro do produto imobiliário, para que a gente possa efetivamente fechar, né, com a concepção do nosso empreendimento, né? E como é que, e quem que faz a consolidação desses três grandes stakeholders aí, a incorporação, a construção e a empresa de vendas, né, inclusive considerando as questões do nosso cliente, né? É o projeto, né? Então, por isso que, olhando, né, para o nosso mote, né, de hoje, né, que é o design thinking, né, o pensamento no projeto, o projeto é quem consolida, né, e dá forma, né, para o wishlist de todos os stakeholders da cadeia. É ele que efetivamente vai colocar todas as informações necessárias para que a gente possa ter o empreendimento com melhor custo-benefício do ponto de vista holístico aí do empreendimento. Só que aí, quando a gente fala em design thinking, aqui já tem uma questão diferente, que além da questão do design específico, né, que é a questão do projeto, é a gente fazer as simulações virtuais da construção, né? Eu preciso, na hora do desenvolvimento, do pensamento do projeto, inserir os sistemas construtivos, os indicadores e fazer as simulações para que eu possa ter efetivamente a melhor solução, né? Então, isso cada vez é uma dinâmica que a gente precisa, porque não existe uma solução única, existe uma solução que melhor se adeque ao seu método construtivo e aos seus indicadores de produtividade que estão atrelados à sua essência, à cultura da sua empresa, né? Então, não existe uma única solução de você construir. Então, uma forma que a gente entendeu, e cada empreendimento é muito particular. Então, eu não consigo padronizar. Algumas coisas a gente procura, né, padronizar, mas cada empreendimento ele é único, né? Ele tem uma característica própria, ele tem uma persona própria. Então, por isso que a construção virtual vem atender a essa demanda de hoje, de um comportamento e uso em operação específico de cada empreendimento, né? Então, é dessa forma que a gente construiu esse raciocínio estratégico do ponto de vista de desenvolvimento dos nossos empreendimentos. E aí, ponto, né, fundamental a gente ter a questão da produtividade inserida, né, dentro dos nossos empreendimentos, porque senão eu não vou saber se aquele meu empreendimento ele é viável, né, tanto tecnicamente quanto financeiramente, né, precisamos, né, pensar nisso, senão ele se inviabiliza. E aí foi a ideia de a gente matematizar alguns indicadores para ter um olhar pragmático, consolidando e contemplando, né, a wishlist desses 3 principais stakeholders aí do nosso produto imobiliário, tá? Então, dado essa visão macro, né, que a gente tem, e indo exatamente para a metodologia que a gente criou do ponto de vista dos indicadores,
duas disciplinas especialmente, né, que eu vou comentar hoje aqui, dado a questão do tempo, existem outras disciplinas, mas a arquitetura e estrutura, né, fundamentalmente, na hora da concepção do produto, a gente entende, né, pela nossa característica de construção, que elas são fundamentais, é o ponto de partida para que a gente possa atingir a questão de produtividade a fim de que se torne viável o nosso empreendimento. Então, a gente selecionou 6 indicadores para que eles fossem contemplados na hora do desenvolvimento da concepção do produto imobiliário. Eu vou falar detalhadamente sobre cada um desses indicadores, né, que é a compacidade, né, a densidade das paredes, né, a compacidade quanto, que é o formato, né, do meu pavimento tipo, ele se insere dentro de um círculo, né, quanto mais ele ocupar esse círculo, mais otimizado eu tenho, né, a implantação da minha torre, a densidade das paredes, né, a quantidade de paredes, se eu tenho mais paredes, eu tenho mais serviços construtivos, né, de revestimentos e assim por diante, a própria vedação, a área do pavimento tipo ocupada pela área de circulação, então eu tenho as áreas privativas, que são áreas diretamente, né, que eu construo e vendo, e existem as áreas comuns. Quanto mais área comum, por exemplo, do pavimento tipo eu tiver, eu vou estar construindo, mas eu não tenho uma remuneração direta dessas áreas, né? A área privativa sobre a área global do empreendimento, que é uma consequência daquilo que eu comentei também, englobando também as áreas comuns do pavimento térreo, subsolos e assim por diante. O aproveitamento do lote, que é a questão do potencial construtivo, né? Se eu estou aproveitando todo o potencial construtivo que eu tenho na minha legislação para fazer o empreendimento. E a área unitária de garagens, para que eu possa também enxergar se o meu subsolo ele está otimizado, né, do ponto de vista de construção. Então, esses são os principais indicadores que a gente detectou como start do nosso desenvolvimento do produto para que a gente possa atingir a produtividade. Então, como é que a gente fez isso, né? Tem uma metodologia, a gente pegou o banco de dados de aproximadamente, acho que 26 empreendimentos, né? Que está aqui o banco de dados, coletamos, né, algumas informações que eu vou mostrar aqui para vocês, né, que fazem parte da coleta dessas informações pelo arquiteto, né, que é essa parte que está aqui em branco e em cinza, né, que são os dados, né, de entrada, e pela metodologia, né, que todos conhecem, a gente fez uma organização desses dados, né, em primeiro quartil, terceiro quartil e a mediana, tratamos esses dados, e aí a gente criou uma faixa de aceitação de cada um desses 6 indicadores, né, numa faixa em que a gente achava que era ruim, né, se eu tivesse aquela produtividade para aquele determinado indicador, uma faixa boa e uma faixa ótima. Já antecipando, né, tudo que ficasse no intervalo de bom e de ótimo, né, dentro do desenvolvimento da concepção do produto imobiliário, a gente aceitava aquele projeto para que a gente pudesse dar seguimento, né, à continuidade do desenvolvimento desse empreendimento. Tudo que fosse ruim, a gente recusava esse projeto e o projetista tinha que fazer uma outra análise, um outro projeto para nos entregar, tá? E eu já vou comentar um pouquinho mais sobre essa dinâmica. E aí sim, a gente criou então os intervalos para cada um desses 6 indicadores, por exemplo, de arquitetura. Esse aqui é apenas um exemplo, que é a área do pavimento tipo, né, ocupada pela área de circulação, aquilo que eu comentei. Esses são os empreendimentos, né, o resultado dos indicadores, e aí a gente vê, né, uma fotografia do passado, quais empreendimentos, né, ficaram ruins, quais ficaram no intervalo de bom, quais ficaram no intervalo de ótimo, né? E aí, como que isso foi feito, né? Isso foi feito exatamente dessa forma, né? Então, por exemplo, pegando um exemplo, exatamente este indicador, querendo saber qual que é a área de circulação, então eu tenho pavimento tipo, então eu calculo a área do pavimento tipo, né, com terraços, e a área de circulação, que é essa circulação aqui, que é digamos, o hall de serviço, né? E a área de circulação social, né? Que são os 2 halls sociais. Aqui é um empreendimento com 4 apartamentos por andar.
Então, eu dividindo a área de circulação pela área total, eu sei a quantidade de área, né, de circulação que eu tenho dentro do pavimento tipo, porque as áreas em branco, tudo que está em branco são áreas, como eu disse, são diretamente, né, áreas que eu comercializo, né? E as áreas que estão achuriadas aqui, como área de circulação, são necessárias, mas quanto mais elas estiverem otimizadas, mais vai ser a eficiência do meu empreendimento, tá? Então, continuando na metodologia, né, fazendo um zoom daquela planilha inicial do nosso banco de dados, esses são os dados de entrada que o projetista, né, tem que automaticamente, na hora que ele estiver projetando, ele tem que coletar essas informações e, na sequência, né, a gente tem as fórmulas, né, os nossos cálculos dos 6 indicadores, né, por exemplo, nesse caso ainda, né, da área de circulação, automaticamente o nosso sistema, criado aqui internamente, dá o resultado, né, com a entrada de dados, né, que nesse caso, perdão, é a divisão, né, da área de circulação pela área, né, total, e eu tenho aqui o indicador de 10. E eu vou na minha régua de aceitação, entre 9 e 13, né, eu tenho a minha avaliação, né, de boa, e eu aceito esse empreendimento, né? O restante já está o resultado aí também de forma análoga, atingindo o objetivo de ótimo. Então, esse empreendimento com essas características de indicadores, ele está liberado para a continuidade do desenvolvimento dos projetos, tá? Agora, vamos entrar efetivamente no detalhe aqui, para que todos entendam efetivamente quais são os cálculos, né, que a gente faz. Então, a compacidade, né, a fórmula, né, está aqui, isso aqui eu posso disponibilizar para vocês, né, e aí a gente teve a nossa faixa, como eu falei, e, por exemplo, nesse empreendimento eu tive o resultado do índice de compacidade 77, que eu venho na minha régua de aceitação como ótimo, por isso que no slide anterior estava lá o resultado de verde, né, o verdinho, ou seja, o farol verde que está aprovado, atingiu o nosso objetivo. Ou seja, se eu traçar aqui, né, o índice de compacidade, né, com este contorno, né, do empreendimento, se eu traçar um círculo aqui, ele está ocupando boa parte desse círculo, tá? Se a gente fizesse um empreendimento com formato de um círculo, eu teria 100%, né, desse índice atingido. A densidade de paredes, né, quanto mais vedações eu tiver dentro do meu pavimento, tipo, mais construções eu tenho, né? Tenho que fazer a vedação, eu tenho que revestir dos dois lados, eu tenho que fazer a pintura e assim o emboço e assim sucessivamente, né? Então, é a área de projeção, né, das paredes sobre a área do meu pavimento tipo, né? Que eu vejo a densidade delas. A área do pavimento tipo ocupado pela área de circulação, já comentei com vocês, a forma bem simples, autoexplicativa aqui. Área privativa, né, do edifício sobre a área global, então, quanto que o meu pavimento tipo, né, representa de tudo que eu vou construir no empreendimento. Então, quando eu tenho um resultado de 0,57, quer dizer o quê? Quer dizer que 57% de tudo que eu vou construir neste empreendimento é área comercializada, é área de vendas, tá? O restante são outras áreas que eu também tenho que fazer, são áreas necessárias, áreas de lazer, de entrada do empreendimento, garagens, né, barrilete, ático e assim por diante, que são necessários, mas que eles não têm uma relação direta com a comercialização. A questão também do aproveitamento do lote, né, a área do pavimento tipo, né, pela área do lote. Então, vou citar um exemplo aqui, por exemplo, eu comprei um terreno de 1.000 metros quadrados, né? E pela legislação eu tenho lá um aproveitamento de 4 vezes 4 vezes a área do terreno, né? Então eu posso fazer 4.000 metros quadrados de área construída. Então, como é que é o aproveitamento, né, do meu pavimento tipo com relação à área que eu adquiri, né? E daí tem aqui o resultado. A área de garagem também, né? A área unitária de garagem, né? Que a gente também se preocupa com a questão
de todas as áreas dos subsolos, né, pela quantidade de vagas, e a gente cria o nosso indicador de 23, ou seja, para cada vaga de garagem, eu tenho uma área de 23 metros quadrados que eu consumo, né, de subsolo, né? Uma vaga, normalmente, aí com uma boca de 2,10 metros, 2,20 metros por 4,70 metros, ou 5,50 metros, é uma vaga só a área, efetivamente, dela, né? Mas eu tenho áreas de circulação, etc., e de manobra que eu tenho que considerar nisso. Então, nosso indicador para vaga de garagem é esse. Depois, qual que é o resultado, né, efetivamente, dessa metodologia, né? Agora que a gente passando efetivamente para a parte prática. O nosso case, né, desse mesmo empreendimento, né, como é que funciona? Então, o arquiteto elabora, né, diante de um briefing, né, que a gente dá sobre esse produto, ele coleta as informações que são aquelas informações que eu já demonstrei, né? Então, a quantidade de torres, a quantidade de unidades por torre, a área total construída, a área privativa das vagas, a área do terreno, a área dos subsolos e o número de vagas. E essas informações são premissas justamente para o cálculo do que sobrou aqui, que são as informações para a gente colocar dentro do nosso sistema e o sistema automaticamente informar o resultado, né, desses indicadores, né? Então, de uma forma gráfica, né, de como a gente calcula, então, a área do tipo, né, está aqui sem terraço, né, isso ele coleta, né, então eu estou tirando, né, efetivamente aqui os terraços para saber a área do meu pavimento, né, tipo sem terraço, aqui o perímetro externo, né, para a gente ver a questão das vedações, a área de projeção das paredes, então, exatamente aquela questão do indicador, né, da densidade, né, de paredes que eu tenho. Aqui a área total, né, do meu pavimento tipo, incluindo, né, também terraços, e aqui a área de circulação, tanto a área de circulação de serviço, quanto a área de circulação social, né? Então, graficamente, é desta forma que o arquiteto ele tem que demonstrar como é que ele calculou, não adianta só me entregar os números, eu quero saber efetivamente se ele coletou as informações corretamente. Então, essa é a memória de cálculo. E quando ele fizer isso, né, quando ele conseguir preencher, né, esses dados de entrada, automaticamente o resultado, né, sai com estes indicadores. Neste caso aqui, esse empreendimento está aprovado para seguir adiante, né? Então, são os parâmetros de entrada, como eu falei, os resultados aqui obtidos, que está aprovado esse empreendimento. Mas o que isso gerou de benefício do ponto de vista do desenvolvimento do nosso produto imobiliário? Uma questão de autoavaliação do nosso próprio projetista, ou seja, ele não precisa ficar perguntando para mim se o produto que ele está concebendo, ele está aprovado, né? Porque pela dinâmica dos indicadores, né, de produtividade, de acordo com o meu briefing inicial para ele, né, de como que vai ser aquele empreendimento, ele automaticamente ele já vai saber se aquele empreendimento ele vai dar seguimento ou não, ou se ele vai ter que refazer, né, o trabalho dele, né? E aí tem uma avaliação aí técnico-comercial depois também envolvida. Mas isso tem uma questão de agilidade, né, do processo, né? Tem menos indas e vindas do ponto de vista do processo, né, de aprovação do nosso empreendimento, tá? E os outros indicadores aqui, pegando a outra disciplina que é fundamental e que comunga fortemente, né, com a arquitetura, que interfere diretamente, é a estrutura. Então, de forma análoga, a gente selecionou, né, dentro da nossa tipologia de construção, que 5 indicadores, né, do projeto, né, de estrutura, que são esses indicadores aqui, né, a área de forma pelo volume de concreto, então, para mim saber efetivamente a minha densidade, né, de volume aí de concreto da minha estrutura, é um clássico, né, área de forma pela área de projeção, para saber o quão reticulada é a minha estrutura, né, de concreto, né, quanto mais vigas eu tiver, quanto mais recorte eu tiver na minha forma,
mais trabalho eu tenho e mais dispêndio também de material eu tenho. A densidade de pilares, né, a quantidade, né, efetivamente de pilares e a área de cada um dentro do meu pavimento tipo, se eu tenho muita estrutura com essa peça estrutural, a densidade de vigas também de forma análoga, né, qual é a minha densidade, qual é a minha quantidade de vigas, né, de metro por metro quadrado que eu tenho dentro do meu pavimento tipo, e a questão que a gente chama do indicador de fixação, né, das lajes, é quanto um pano de laje está cercado, né, por vigas. Então, esses são os indicadores que para nós fez muito sentido e que tem atendido uma questão de produtividade a montante a ser considerada na hora da concepção do produto imobiliário. E aqui vai ter uma dinâmica já bastante diferente. Então, da mesma forma, com relação à extração do nosso banco de dados, né, nosso histórico de empreendimentos, então, área de projeção, área de forma e volume, e aí os nossos 5 indicadores, e aí a metodologia, né, da tratativa, da organização, né, dos indicadores em primeiro e terceiro quartil, e a mediana, a gente criou da mesma forma as nossas faixas, né, de aceitação do que a gente entendia, né, como não aceitável, né, a faixa de intervalo ruim, e bom e ótimo como uma faixa de aprovação daquele partido estrutural que está sendo concebido, e de forma gráfica, né, a mesma informação aqui do nosso histórico de empreendimento, a gente vê no passado quais são os empreendimentos que tiveram uma performance melhor ou pior do ponto de vista desses indicadores, que no passado a gente não tinha essa metodologia, não sabia se aquela produtividade daquele empreendimento, né, daquele partido estrutural ia ser boa, ia ser ruim ou ia ser ótima, mas que agora a gente sabe, né? Então, pelo menos, e também tem uma questão que eu queria colocar aqui, e se o indicador for classificado como ruim, né? Eu posso aceitar esse partido estrutural? Eu até posso aceitar, mas o que vem em voga, né, quando a gente está tratando a questão de produtividade na hora da concepção, né, do projeto? Eu estou consciente de que o resultado daquele partido estrutural em um determinado indicador, ele é ruim, né? E aí eu vou ter consciência disso para tratar isso, né, de uma forma a eu considerar isso na minha precificação do meu empreendimento, né? Mas aí eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo, né? E eu não vou descobrir isso só lá na frente, tá? Então essa que é a ideia da gente ter as informações, tratar essas informações como conhecimento, né, de fato. Bom, avançando então mais aqui um pouquinho, da mesma forma que eu comentei, esse aqui é o indicador número 1 lá, que é a questão da quantidade de forma, né, por volume de concreto, né, que eu tenho, a minha densidade da minha estrutura, e aí eu chego nos resultados, né, o sistema desenvolvido por nós mesmos calcula, né, efetivamente o resultado de cada indicador. Neste caso, a gente já percebeu que existe um problema, né? O partido estrutural que nos foi apresentado, ele foi classificado como ruim. E aí, o que aconteceu? A gente recusou, né, este partido estrutural, que ele poderia, no passado, né, continuar sendo desenvolvido, porque ele é factível, né? Só que a gente não sabia que aquele determinado indicador a gente ia ter um custo adicional, né? E assim por diante. Agora, só também colocando aqui de forma bem pragmática, objetiva, né, cada indicador, né, então o primeiro, né, a quantidade de formas, né, por metro quadrado, dividido pelo meu volume de concreto, eu tenho o indicador 1, né, que está aqui, e eu tenho minha faixa, né, de aceitação, então tá, a formulinha, né, tá aqui, de forma prática. A quantidade de forma pela área de projeção, para eu saber efetivamente, novamente aqui, a questão de quão recortada é a minha estrutura. A questão da densidade de pilares, fala por si mesmo, né? A quantidade de pilares que eu tenho no meu pavimento tipo, e de forma análoga as vigas também, né? Só que por metro linear, e a quantidade o indicador de fixação, né, das lajes, ou seja, quanto um pano de laje está envolto, né, por vigas, tá? Então, tá aqui também a nossa faixa de aceitação.
E aí, a gente já estou colocando aqui, né, uma evolução, né, daquilo que eu comecei apresentando, né, exatamente a pergunta, né, qual é o melhor partido estrutural baseado nessas tipologias, né, de partido. Então, o projetista nos apresentou este partido estrutural aqui a priori, né, que tinha esse resultado aqui, né, esse resultado de 9, que esse indicador ficou vermelho, né, ficou ruim, né, ou seja, não passou no nosso critério de aceitação. E aí, não aceitamos, né, precisamos estudar novamente, né, então ele fez uma outra proposta, a gente pode perceber que algumas vigas, né, aqui dentro do pavimento tipo, né, eles foram retiradas, foi redesenhado aqui, também, né, mudou os indicadores, ou seja, se ele tirou uma viga, ele aumentou a espessura da laje, você pode ver que os indicadores, né, começaram a mudar dos outros também, né, os outros indicadores começaram a mudar, mas ainda assim, esse partido, ele não passou na nossa régua de aceitação, e depois, um último partido, né, estrutural, ele foi aceito dentro da faixa de bom e ótimo. Ou seja, qualquer um destes partidos estruturais aqui, eles poderiam, né, se a gente não tivesse a metodologia de consideração de indicadores de produtividade na hora da concepção do produto imobiliário, a gente poderia tranquilamente ter aceitado esse partido estrutural, porque ele é perfeitamente possível de ser executado, né? Só que com um custo maior, né? E com uma dificuldade de construtibilidade também maior. Então, olha só, né, como a gente afere aqui, né? Eu tenho um indicador 1 lá, que é um indicador justamente da nossa espessura de concreto que a gente tem, né, a espessura da nossa estrutura, o resultado de cada partido, ou seja, eu estava tendo, né, uma eficiência 10% maior, né, no primeiro do que no último, ou seja, eu tive uma economia com essa evolução da metodologia em 10% aqui, né, somente nesse indicador, uma eficiência, né, de 10%. E aí, quando a gente olha, né, mas 10% é pouco, mas a somatória de pequenos resultados, né, que a gente tem é que vai efetivamente construir uma performance melhor do nosso empreendimento. A gente precisa entrar nos detalhes, né? A engenharia hoje não é um item que você pega dentro da construção e que você vai digamos assim, tratar efetivamente, digamos, só da curva ABC e você já está resolvido. Não, né? Esse não é o que a gente comunga como, nós temos que tratar de tudo e com profundidade, né? Da mesma forma análoga, aqui o outro indicador, né, que é a área de forma, pela área de projeção, a gente teve dentro dessa evolução do primeiro partido, né, até o terceiro partido, também uma economia de 6%. Aqui o terceiro indicador, que é a densidade, né, de pilares, 6% menor. A densidade de vigas, 5% menor. E a última, que é quanto, né, digamos assim, eu tenho este pano de laje, eu tenho esse perímetro de vigas aqui que está envolto, né, neste pano de laje, né? Então, 30% menor. Olha só a quantidade, como é que eu tenho, né, esse partido estrutural e como é que eu fiquei com esse outro partido estrutural. Então, acho que aqui já dá para perceber que a gente teve uma performance, né, do partido estrutural muito melhor do que a gente poderia ter se a gente não tivesse a metodologia de consideração dos indicadores na hora da concepção do produto imobiliário. E aqui é o resultado, né, da mesma forma, né, os resultados obtidos, e aí você tem, né, com essa questão, né, da autoavaliação do projetista, também menos desgaste, né, com os stakeholders da nossa cadeia, porque isso automaticamente, né, já é feito pelos nossos projetistas, e aí não precisa de ter aquilo que eu comentei de idas e vindas, né, entre nós e os nossos projetistas. Agora a gente falou sobre essa questão da compatibilização, né, especialmente dessas duas disciplinas, mas tem instalações, tem fundações, que a gente também pode colocar
dentro dessa seara dos indicadores de produtividade a serem considerados na hora da concepção do produto, e a gente está trabalhando para isso. Quanto mais a gente aumentar a cesta de indicadores e contemplar isso, né, na hora da concepção do produto imobiliário, e lembra, só vou fazer alusão àquilo que eu já falei, lembra, entre projeto e construção virtual, já começa a fazer sentido que eu preciso ter uma outra forma também de desenvolver o meu projeto, porque eu possa ter agilidade de simulação desses indicadores dentro da minha construção virtual. Então, eu acho que vocês já estão percebendo aonde que eu vou chegar, mas eu não vou falar ainda, né? Só para deixar na cabeça de todo mundo aqui. Só para mostrar para vocês aqui, né? Então, antigamente eu tinha esse resultado, né? Eu orçava, digamos aqui, a minha mão de obra, né? 1,20, 1,30 homens-hora por metro quadrado, né? De forma da minha estrutura reticulada de concreto armado, e eu gastava 1,45, 1,52, 1,59, 2,20, 2,45, ou seja, eu tinha não podia dizer nem de indicador, mas eu tinha uma premissa de padronização desse indicador. Mas lembra o que eu comentei? Cada empreendimento, cada projeto, ele é único, né? E a gente precisa ter uma tratativa específica para cada caso, né? E aí hoje, né, com essa metodologia, quando eu estou fazendo a orçamentação, né, a minha precificação do meu empreendimento, por exemplo, nesse quesito, né, de estrutura, quando eu estou orçando, né, orcei 1,50 homens-hora por metro quadrado e, na realidade, eu obtive 1,54. Ou seja, a minha dispersão, né, que hoje eu tenho 4%, eu tinha uma dispersão de 23%, ou seja, eu tenho uma assertividade muito maior daquilo que eu estou planejando, né, daquilo que eu estou como um todo, tanto desde a época de projeto, orçamento e planejamento, e a prova disso está aqui, né? E ainda explorando um pouquinho mais disso, né, só tratando aqui os números, né, do ponto de vista global, né, se eu pensar em arquitetura, né, estrutura, materiais de forma, de concreto, etc., em mão de obra, eu estou tendo uma performance, né, de 11% melhor daquilo que eu tinha, né, o que é bastante, né, do ponto de vista, você pensar aí que uma estrutura aí do pavimento tipo representa em torno de 30%, né, do custo total, né, somando, né, formas, a armação e também o concreto, né? Então, eu tenho aí essa análise específica aqui, no caso, né, da mão de obra, um resultado melhor, né? Então, prova que faz sentido, né, a gente inserir os indicadores de produtividade para nós, essa metodologia, na hora da concepção. Ou seja, eu tenho que me preocupar, né, com os indicadores na hora do meu cálculo, do meu desenho técnico, né? O projeto é um desenho técnico e ele tem que considerar essas questões de produtividade, né? Eu não posso simplesmente fazer um desenho técnico que atenda somente questões, por exemplo, de um stakeholder da cadeia, lembra lá, que é a questão do comercial, por exemplo, né, de vendas. Eu preciso também, né, ele faz parte, faz muita parte, né, mas eu preciso conciliar com os outros dois stakeholders também, né, senão ele não vai ficar de pé, não vai ficar viável. E explorando um pouquinho mais, né, a gente falou um pouquinho sobre a questão da produtividade na hora da concepção do ponto de vista de materiais, né, que a gente está utilizando, mas, né, a mão de obra, né, quando eu inseri o assunto, né, aqui da produtividade da mão de obra, eu preciso conhecer a minha mão de obra, seja ela terceirizada, seja ela mão de obra própria. A gente trabalha com mão de obra própria, o que facilita um pouco o conhecimento, né, e a familiaridade da tipologia de construção que a gente tem. Então, como é que a gente fez? Também, dentro da nossa metodologia, a tratativa da mão de obra foi definir as posições, né, que cada colaborador nosso, né, dentro dos canteiros de obra, executava desde a época de fundação até a estrutura, então, bloco, tapume, todos os serviços, né,
que basicamente a função, né, de carpintaria tem, né, eixo, gastalho, isso do pavimento tipo, né? E a gente criou os radares, né, em que cada colaborador tinha uma expertise maior. Então, por exemplo, eu, né, poderia, se eu tivesse dentro dessa classificação, eu teria uma familiaridade, né, uma expertise muito maior de trabalhar em bloco do que, por exemplo, em submunamento, em prancheamento e assim sucessivamente. Ou, se eu estivesse trabalhando no pavimento tipo, eu teria uma característica de ter uma performance, um desempenho muito maior na minha produtividade do ponto de vista de desforma e de concretagem do que, por exemplo, numa grade de pilar ou na montagem efetivamente de um pilar ou de uma viga. Então, conhecendo a nossa mão de obra, a gente também pode colocar, fazer, né? Eu vou mostrar aqui de uma forma bem lúdica para vocês, a gente pode escalar melhor o time, né? A ideia é que, se eu tenho, vamos pensar num time de futebol, né? Eu sou, digamos assim, um zagueiro, né? Eu posso atuar como um atacante? Eu até posso, né? Eu até consigo jogar. Mas será que a minha performance vai ser tão boa quanto a minha familiaridade de atuar, por exemplo, como zagueiro, né? Acho que o zagueiro eu vou ter uma performance melhor. E é dessa mesma forma que a gente comunga, né? Digamos, o aproveitamento da nossa mão de obra, né? Então, a gente criou a nossa identidade profissional, né, de cada um dos nossos colaboradores, e também que fica muito melhor porque eles se sentem muito mais à vontade para trabalhar em determinados serviços, né? Eles ficam muito mais especialistas, né? Então, aqui tem o radar, né, de cada funcionário, e diante disso, a gente faz a escalação do nosso time, do nosso pavimento tipo. Então, cada um com a sua expertise dentro das nossas possibilidades, a gente coloca o nosso time nas posições que melhor eles desempenham na prática. Então, importante considerar, né? Quando eu estou falando de indicador de produtividade, eu estou falando, né, dos materiais, falo de equipamentos, lembra lá do outro stakeholder, né, que eu estou linkando, né, um dos primeiros slides, né, que é a parte da construtora, né, eu tenho lá materiais, equipamentos e mão de obra. Então, a outra vertente, né, que é a mão de obra, ela tem que ser considerada também, porque faz parte, não adianta eu ter uma grande otimização, aliás, não resolve, né, totalmente, né, eu ter uma otimização, né, da utilização dos materiais, dado pela concepção daqueles indicadores na hora da concepção, mas eu não ter uma mão de obra apropriada para a execução daquilo que eu já otimizei como material, tá? Então, aqui, o que eu quero colocar também com uma estatística aí, isso não é algo para nós, que não é um privilégio só, né, aqui do Brasil, mas pegando aqui um indicador global, né, pegar a construção civil perto de outros setores, né, da economia, e aí pegando aqui 2 países, esse aqui é um gráfico que acho que é de 2016, se eu não me engano, em que a construção civil, ela está, né, com a questão da produtividade dela muito aquém com relação aos outros setores da economia, né? Então, a gente precisa efetivamente melhorar as questões da produtividade, e para mim só faz muito sentido a melhoria da produtividade se a gente trabalhar a montante, né? E aí, quando a gente olha isso, aqui a gente percebe um gap de 1,6 trilhões de dólares do setor da construção para os outros setores. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está deixando recurso, né, na mesa, e esse recurso não se transforma em investimento, né, para que a gente possa ter uma construção muito mais produtiva, né, muito mais mecanizada, muito mais industrializada, e aí a gente fica com a produtividade sempre aquém disso, né? Inclusive tem, né, acho que num dos primeiros slides que eu coloquei, o SLAG, né, ele fala muito isso, que 95% das oportunidades de redução de custo estão, né, justamente
na hora da concepção do produto e do projeto. E aí você precisa saber dos seus indicadores de como você constrói sendo concebido naquele seu projeto, tá? Então, essa é a linha de raciocínio. E aqui também, do ponto de vista, né, de digitalização, né, a construção está lá em penúltimo, né, lugar também aqui, como uma outra estatística que eu estou colocando. Então, a gente precisa, efetivamente, a questão da digitalização, aquilo que eu já estou puxando aqui, essa estatística para falar um pouco da construção virtual, né? A digitalização da construção, ela precisa vir a reboque, né, dessa questão da produtividade para que a gente possa ter mais agilidade e mais simulação. São muitas variáveis e a gente precisa considerar todas essas variáveis de uma forma automatizada, né? Porque se a gente for considerar todas essas variáveis que eu estou comentando, indicadores de produtividade, mão de obra e equipamentos, né? Além de outras questões como sustentabilidade, né? Segurança do trabalho, enfim, como é que eu considero isso tudo se eu estiver fazendo uma concepção de um projeto de uma forma analógica? Vai ser muito trabalhoso, né? Vai ser muito trabalhoso e vai ter um retrabalho enorme se eu quiser ficar simulando várias vezes. Mas se eu conseguir fazer isso de uma forma automatizada, aí eu consigo inserir todas essas variáveis e conseguir obter com agilidade as informações. Então, falando da outra vertente da construtora, né, inserindo também, a gente falou, né, dos materiais, falou da mão de obra, agora das tecnologias, né, algumas tecnologias que a gente tem que inserir dentro, né, da nossa concepção do produto, né, imobiliário. Então, uma das grandes iniciativas que, inclusive, né, está aqui na Poli e que nos orgulha muito de estar participando, né, também a Tarjab do SIX, né, é um excelente exemplo, né, disso, né, da gente ter um ambiente, né, de pesquisa e de desenvolvimento que a gente consiga fazer os testes, né, de alguns sistemas construtivos na escala de 1 para 1, para que a gente possa pegar esses resultados e possa inserir na hora da concepção do nosso produto imobiliário. Então, isso é uma grande resposta e que a gente está bastante, né, ansioso, com uma expectativa grande aí, mas é uma iniciativa maravilhosa, né, que a gente comunga muito dessa ideia. E também utilizando as outras indústrias que fazem parte, né, da nossa cadeia produtiva, alguns stakeholders importantes que já vêm tratando, né, aqueles insumos, materiais, mão de obras e equipamentos e entregando, né, uma pré-montagem, né, dentro do nosso canteiro de obras. Por exemplo, a Saint-Gobain, né, qual que é o mote, né, estratégico, os vetores estratégicos, né? Então, uma questão de urbanização, pensamento, né, da questão de urbanização, a questão da produtividade, industrialização, que acaba aparecendo isso voltada, né, para a construção enxuta, né, para pré-montagem ou modularização, né, e a modelagem da informação. Aqui agora está fechando o próximo assunto que a gente vai entrar, e isso se traduz em quê? Em produtividade, né? Então, como é que eu considero, né, a questão da racionalização da construção, a questão da inserção de tecnologias, a pré-montagem, eu faço, né, com a modelagem da informação, eu vou inserindo isso e automaticamente eu vou obtendo os resultados de forma muito ágil, né? E aí fechou, né, aquele ciclo que eu comentei lá da construção virtual. E aqui a gente tem a questão da sustentabilidade, né, tudo que a gente vai construir, então a utilização de materiais sustentáveis, né, recicláveis, isso também, a questão de logística, né, de obtenção dos materiais dentro do entorno da obra, é algo que a gente tem também que considerar dentro, né, da concepção do nosso produto imobiliário, conceber, né, o nosso produto com materiais que estejam, né, nos nossos arredores. Então, todas essas informações, a gente tem que ter agilidade para isso. Pegando outro exemplo, né, de outro stakeholder, a Kingspan, né, que fabrica painéis de fachada e outros, né, painéis modulares, também está aí, né, a
os mesmos vetores, digamos assim, similares, estratégicos, né, de pré-montagem, né, de modulação, de desempenho, né, e aqui já vem uma outra questão importante, que é a qualidade percebida, né, pelo cliente, o desempenho é isso, né, a questão de outros desempenhos, como segurança, durabilidade, assim por diante, e a questão da sustentabilidade, né. Mais um exemplo, né, como benchmark, né, a Dow, né, que também é uma indústria, né, que fornece insumos, né, para as outras, né, indústrias, né, falando, né, também sobre conectividade, falando de produtividade, falando de sustentabilidade, falando, né, de construções, né, adequadas, enfim, né, e acessíveis. Então, são outros vetores, a gente vê que a gente está convergindo, né, para essa indústria. E outra, né, uma indústria de metais, né, que hoje é muito mais do que isso, né, metais, louças, revestimentos cerâmicos, enfim, que tem até outro nome, né, agora que já mudou de nome, a Deca, mas falando, né, também do futuro, né, do projeto, né, as considerações, a construção virtual, né, digitalização, a sustentabilidade, o ciclo de vida, pensamento de ciclo de vida, quando eu for desconstruir, como é que esse material vai se dar na natureza, a questão da industrialização, a interoperabilidade, né, e a modelagem da informação, né, então, são stakeholders importantes que a gente tem que considerar a montante, né. Então, olhando, né, para todas essas questões que a gente está conversando aqui hoje, qual foi a nossa estratégia, né, do ponto de vista da área técnica dentro da nossa empresa, né? Então, a gente percebeu que a gente precisava se transformar, né, de um tripé para um pentágono, né? Antigamente a gente tinha um tripé que era cumprir com prazo, custo, qualidade, que tinham objetivos diferentes do que a gente tem hoje, que eu já vou conversar um pouquinho aqui. Basicamente, cumprir com prazo era cumprir com o prazo final na obra e não cumprir com os prazos técnicos parciais que eu tenho dentro do meu empreendimento, né? Para não ficar uma correria no final do empreendimento. A questão de custo, né? Também da mesma forma, cumprir com o custo, mas cumprir com os custos parciais, não somente com o custo final. A qualidade, deixando de ser a qualidade do ponto de vista de padronização e de qualidade construtiva, para a qualidade percebida pelo cliente, que a tradução da qualidade percebida pelo cliente, do ponto de vista de nós técnicos, é o desempenho. O que é desempenho, né? Eu gosto muito da definição que desempenho é comportamento em uso e operação, né? Isso é desempenho, tá? Então, aqui está, né, para a gente atingir, obviamente, o alvo, a questão da qualidade que eu já comentei, né? Então, a gente tem que traduzir isso, né, para chegar no nosso chão de fábrica e nos nossos clientes. A questão da sustentabilidade, que é um caminho sem volta, uma questão de sobrevivência, tanto, não só das empresas, mas de todos nós, né, como sociedade, né, que somos, né? Então, hoje, meus filhos, enfim, a gente comunga muito de que quando a gente vai consumir um produto, eu como consumidor, eu sempre estou olhando para aquele produto que eu vou consumir, se ele tem práticas, né, de conscientização ambiental. E quando eu percebo que não tem, eu não adquiro aquele produto, né, porque é um caminho sem volta, é uma questão de sobrevivência do nosso planeta, da gente e de quem está, digamos, ligado a nós aí, né. E a questão da produtividade, né, que é a concepção, né, a integração aí de tudo que a gente comentou, dos indicadores, dos sistemas, né, construtivos, serem realizados a um montante, né, e serem montados efetivamente na obra. E a ideia é naquele brinquedo que eu brincava muito na minha época, que era o Lego, né? Então, é a gente montando, né, a nossa construção, tanto de forma virtual e depois no canteiro de obras, como se fosse um Lego, né? Então, eu faço a modelagem, né? Eu tenho o meu Legozinho, que eu vou fazendo a construção virtual, e esse Legozinho também tem que se concretizar lá na prática.
Então, aqui uma frase que eu coloco, que é que para a gente aumentar, né, a questão da produtividade, a gente tem que parar, né, de construir e começar a montar, né, a luz, digamos assim, fazendo uma alusão à indústria automobilística, né, que inclusive leva, né, essa nomenclatura de montadoras, né. Então, a indústria da construção, eu entendo que a gente também tem que ir para esse caminho da pré-montagem, da pré-fabricação, né? E aí, às vezes eu falo que tem que parar de construir, né? Se eu não terminasse a frase, eu falei, mas como assim, né? Se você é uma incorporadora, construtora, como é que você vai parar de construir? Então, o que você vai fazer? Não, eu vou continuar construindo, só que de uma forma diferente, né? Uma forma mais sustentável. E com mais desempenho. Então, essa evolução aí do conceito, né, da construção, que era convencional, que se transformou em uma construção racionalizada, por exemplo, uma vedação racionalizada, e que ela começa, né, a pegar caminhos, né, de pré-fabricação, né, e com utilização de materiais recicláveis, né? Então, isso tanto nas vedações internas quanto nas vedações externas, que inclusive isso aqui que eu estou mostrando para vocês, na sexta-feira, né, vai ter o vídeo, né, em um dos nossos empreendimentos, né, que é o Tangram, e que eu vou poder mostrar em loco, né, isso para vocês que eu estou comentando hoje aqui, tá? Então, na sexta-feira já fica aí também a dica para vocês assistirem, né, o vídeo, que está a demonstração, né, in loco, daquilo que a gente está comentando aqui agora, tá bom? Então, eu nem vou perder muito tempo aqui com essas questões. Então, a questão do projeto de formas, né, ou seja, lembra, né, do partido estrutural, da onde vem aqueles indicadores, né, de produtividade que interferiram no partido estrutural, né? Vem de um projeto de produtividade, que é o projeto de formas, né? É tratar a forma como um equipamento e não tratar a forma como um material, né? Então, a gente tem isso, e aí com aqueles indicadores, lembra disso, eu estou voltando aqui, eu tenho deste partido para este outro aqui, né? Uma maior produtividade, inclusive uma maior facilidade, né, de construção. E aí, também, né, um outro material que interfere na questão das estruturas são, né, as armações. Então, em vez de eu receber a armação que hoje a gente já recebe, né, a armação cortada e dobrada, antigamente ela tem barras, mas que agora, né, a gente já está dando um passo que é receber a peça estrutural, que são as vigas, os pilares e a laje, já pré-montadas, e a gente só posiciona na hora da execução da nossa estrutura. Vou mostrar aqui também algumas fotos para vocês, né, de como isso dá. Então, aqui o recebimento, né, por exemplo, de pilares, aqui o recebimento, o posicionamento já das lajes, né, isso aqui é uma tela, e aqui os pilares também já montados, né, na fábrica, e a nossa equipe simplesmente só posicionando em loco, né? Não tem a montagem dessas peças em loco dentro do canteiro de obras, tá bom? O que tem uma questão também de garantia, né? Não preciso ter uma questão de conferência, né, em loco, porque isso já está conferido e aferido na hora do recebimento dessas peças. Uma outra atuação, né, que a gente está fazendo do ponto de vista de produtividade, né, que está inserido, né, na hora da nossa concepção do produto, na hora da fundação, né, da infraestrutura, a gente já recebe também os blocos, a armação dos blocos, e também aqui, se vocês estiverem percebendo, a forma, né, dos blocos é uma forma metálica, que a gente já recebe, ou seja, na hora é simplesmente o posicionamento, porque não tem nenhum trabalho para ser feito do ponto de vista tanto de forma quanto de armação, e simplesmente é receber, né, esse módulo e posicionar no local para que a gente possa concretar efetivamente. Óbvio, né, que para que a gente possa fazer isso, eu tenho que vir com a questão de logística do meu canteiro, ou seja,
eu tenho que ter uma maior mecanização dentro do meu canteiro de obras, uma mini grua ou uma grua que possa fazer esse transporte, esse posicionamento dentro do canteiro da minha obra, né? Porque, obviamente, que manualmente eu não consigo fazer esse transporte dessa peça estrutural aqui em loco, tá bom? E aí a gente precisa, né, transformar esses procedimentos, né, que também estão aqui num pano de fundo, né, que a gente tem em papel, a gente precisa transformar isso de uma forma a chegar no chão de fábrica de uma forma mobile, né? Então, isso é uma outra vertente do ponto de vista de digitalização da construção. As instalações hidráulicas, né? Isso aqui a gente antigamente chamava-se de kit, isso aí é um kit hidráulico na época dos anos 90, né? Digamos assim, isso era um kit de hidráulica, né? Hoje a gente dá até vergonha de falar que a gente comentava que era um kit de hidráulica, né? E que agora até a utilização de outros materiais com performances, com uma performance melhor, né, que perde menos calor, eu não preciso, né, colocar efetivamente uma proteção no meu tubo para não perder calor, eu utilizo menos materiais, enfim, a tecnologia dos materiais está envolvida nisso, e as nossas instalações serem pré-montadas, né, na fábrica, né, fora do canteiro de obras, e depois elas são posicionadas, né, no nosso canteiro de obras, sem precisar fazer um manuseio, né, dessas instalações dentro do nosso empreendimento. E aí, a reboque disso, né, já avançando aqui, por conta do nosso tempo também, falar um pouquinho da conectividade. Então, como é que a gente faz o acompanhamento, né, em loco dessas tecnologias, né? Obviamente que a gente precisa também ter mais agilidade, né? E precisamos também tratar a modelagem da informação, precisa chegar em loco, né, dentro do nosso canteiro de obras. Então, comunicações virtuais do nosso canteiro de obra. Então, a ideia é que as mesmas ferramentas, né, de tecnologia da informação que a gente tem no nosso escritório, na engenharia que eu chamo de back-office, tem que ter no canteiro de obras também, né? Então, aqui está né, os monitores, né, as videoconferências, os tablets, né, para conferência dos serviços, isso também se traduzindo, né, no mundo mobile, né, câmeras de vídeo, QR Codes e assim por diante, né? Isso tem que estar acessível, né, para quem está lá no chão de fábrica, para que isso possa, se eu estou executando, digamos, uma vedação, né, de drywall e quero assistir um vídeo de drywall que eu já vou passar na sequência, eu tenho a possibilidade de revisitar, né, para ver se eu estou fazendo certo, ou fazer um treinamento, né, o mestre ou o engenheiro da obra fazer um treinamento mais rápido, né, in loco mesmo, ali dentro do ambiente de trabalho, e não precisar, por exemplo, marcar um determinado horário, descer efetivamente no ambiente, lá numa sala, etc., para poder fazer o treinamento como era antigamente, né? Então, aqui está a digitalização dos nossos procedimentos, né, construtivos para o mundo mobile. Então, está na mão, né, tem que estar na mão do engenheiro, do mestre e da equipe de produção, que se traduz, né, por exemplo, nesse vídeo. Até hoteleiro, né, que a gente entregou há 2 anos atrás, e a gente, desde aquela época, vem nessa jornada de digitalização.
Também a aplicação, né, de drones aqui, que a gente está utilizando para efeitos de projeto planimétrico e também para o cálculo de volume, né, de escavação e também de medição no canteiro de obras, né? Então, aqui está a demonstração, acho que o vídeo está um pouquinho desfocado aqui. Vem essa consolidação, aquilo que eu comentei lá no comecinho, né? Que primeiro estava o projeto e depois veio a questão da construção virtual, né? E vou passar rapidamente aqui só para que vocês tenham uma ideia de como é que a gente fez essa implementação. A gente está no 5º ano, né, de implementação da modelagem da informação e vou mostrar para vocês como é que está o status hoje nosso, né? Não precisaria, né? Acho que hoje está todo mundo muito familiarizado, né, com a questão da modelagem da informação, mas um clássico, né, também do que era traduzido em projeto, né, mas a curva, né, a trazer a modelagem da informação, né, hoje, né, bem aqui no comecinho da concepção do que lá na frente quando eu estou fazendo o projeto executivo, que aí praticamente eu já perdi a oportunidade de inserir as questões de produtividade dentro da concepção do meu produto imobiliário. Bom, e quando a gente fala também, existe um estigma que a modelagem da informação, que é a visualização, né, em 3D. Primeiro de tudo, assim, só para tirar esse paradigma, né, eu posso fazer uma visualização em 3D sem precisar fazer a modelagem da informação. Mas não é a visualização 3D que eu quero, né? Eu quero a minha compatibilização entre as disciplinas e todas aquelas variáveis que a gente comentou, materiais, equipamentos, mão de obras, tecnologias construtivas e a digitalização da construção sendo simuladas no momento inicial da concepção do meu empreendimento. E para isso, né, olha só, eu gosto muito dessa figurinha que fala, né, da parte de baixo, né, da modelagem da informação. O que está escondido, né? Todos os estudos de desempenho térmico, lumínico, acústico, né, durabilidade, todas as questões das tecnologias, né, de todos aqueles fornecedores, que painéis de fachada, metais, louça, etc., eu já considerei, né, na modelagem da informação, para que depois, na parte de cima do iceberg, é o que todo mundo enxerga. Mas tem um trabalho de antemão muito maior do ponto de vista da modelagem da informação, né? Então, tem uma jornada para você seguir aí. Por quê? Então, aqui também provando, né, quando todo o nosso histórico tem um uso, né, a gente ainda tem um uso de pouca tecnologia, né, ainda tem uma utilização de mão de obra grande, né, e isso, né, aqui, dados aqui entre o Brasil, né, e os Estados Unidos, uma produtividade aquém, né, dos Estados Unidos em 20% menor, né? Então, e quais foram as dores que a gente identificou dentro desse processo? Aliás, né, quais são as principais dores, né, identificadas aí quando a gente começou a falar sobre a modelagem? Então, tem aqui a tecnologia, com seu percentual, pessoas, política, mas o que a gente traduziu como a principal dor foi a questão de processo e de fluxo de valores, né? Então, o que isso quis dizer? Quis dizer que a gente teve que transformar o nosso jeito de trabalhar, né? Então, a modelagem da informação, ela se traduziu no modus operandi com que todas as áreas, né, da diretoria técnica tivessem que se submeter à modelagem da informação, né? Então, a gente teve que refazer do zero, né, todos os nossos processos, né, de projetos, de orçamentação, de planejamento, de suprimentos, de assistência técnica e também de desenvolvimento de produto, tá? Então, só trazendo aí para vocês, né, junto, né, a questão da racionalização, né, da construção enxuta, né, do Lean, comungando aí com o BIM, com uma série de questões aí que estão aqui, depois vocês vão poder olhar com mais
detalhes. Esse é o empreendimento que vai estar no nosso vídeo, né, de sexta-feira, né, que é justamente aquilo, né, que eu simulei lá atrás, né, a construção virtual com todas aquelas variáveis de produtividade e aquilo que está acontecendo efetivamente na prática, né, a construção real. Então, a gente começa a perceber mais similaridade, né? A gente consegue se antecipar efetivamente e ter uma redução de esforço, menos tempo despendido em várias questões que não estavam definidas, né? Que não foram definidas lá no momento inicial, e aí teria que tomar uma decisão na obra. O foco da obra é execução, né? E não ficar tentando resolver problemas de inserção de mão de obra, de tecnologias, de materiais e assim por diante, tá bom? Então, o nosso ciclo, né, o nosso processo, né, que a gente mudou, então, a gente está lá projetando, concebendo, depois a gente planeja, a gente orça, contrata, faz o nosso plano de ataque, né, que é o programa, executa, mede e faz o pagamento. Então, esse é o nossa linha do tempo, efetivamente, aí da nossa construção virtual. Dois documentos, um deles o primeiro aqui, que é o BIM Mandate, que são as diretrizes, né? Primeiro de tudo, para quando você vai criar, né, a sua modelagem de informação, você precisa definir alguns parâmetros de como vai ser a sua modelagem para que você possa conversar com os stakeholders da cadeia e possa entregar isso, para que eles possam fazer a modelagem de acordo com o que você quer, né? Não é fazer um pedido, e me entregue o projeto na forma de modelagem da informação. Não é assim que a gente entende que funciona, né? A gente tem que ter todo aquele trabalho, né, da parte do iceberg e entregar isso para a nossa equipe de projetistas, né? Então, eu vou falar já rapidamente aqui do LOD. LOD é o nível de desenvolvimento que, ao longo do desenvolvimento de projetos, você não precisa, por exemplo, estar com LOD de 300, né, por exemplo, numa hora que eu estou fazendo o estudo preliminar, né? Eu posso estar com LOD de 100, e é isso que eu quero dizer aqui. Então, a gente tem tudo descrito, né, com relação a cada item do nosso BIM Mandate, né, que são as diretrizes BIM. Então, por exemplo, aqui eu estou lá no estudo preliminar, estou considerando um LOD de 100, por exemplo, para modelagem de uma bacia sanitária. É isso que eu quero dizer aqui. Então, para cada item, né, que eu tenho, por exemplo, da construção, fundações, né, de acordo com cada etapa construtiva, né, durante o projeto, eu tenho um nível de desenvolvimento, um LOD definido, né, isso para cada disciplina, né. Então, eu estou lá, por exemplo, aqui de fundações, por exemplo, se eu estou lá no projeto executivo, aí sim, eu estou com o LOD de 300, e assim por diante, tá? As outras disciplinas, a mesma coisa. Se eu estou lá com sistemas de instalações, né, para cada item eu tenho um LOD efetivamente definido, e isso faz parte do nosso BIM Mandate, né? Então, aqui, né, é o exemplo que eu estava dando numa determinada fase, né, de evolução da nossa concepção. E aí, a gente coloca isso tudo, né, a questão das outras variáveis, que são, né, o desempenho, né, o desempenho aqui acústico, né, sendo inserido dentro da modelagem da informação, e a questão, né, da compatibilização, né, por exemplo, eu vou mostrar agora aqui, das instalações sendo visualizadas em loco, né, na obra. Vou mostrar aqui, acho que dá para mostrar um videozinho com como é que a obra visualiza. E aqui, só um indicador aí que a gente, ao longo desse tempo, desses 5 anos, teve uma redução de 2% a 5% nos custos das obras, né? Então, aqui como a obra consegue, né, já visualizar e verificar uma interferência que antes ela não conseguia verificar, e na hora da execução que ela percebia que existia uma incompatibilidade, por exemplo, de projetos. Aqui um vaso sanitário que está com um posicionamento, né, entrando dentro da estrutura, né, o nível, né, de apoio desse vaso sanitário, ele está solto, né? Eu vou só avançar, depois eu disponibilizo para vocês aí esse videozinho, tá?
A outra questão, né, de outras simulações de desempenho, né, além da questão acústica, né, mas também desempenho lumínico, né, então, o dimensionamento, né, das minhas esquadrias de alumínio, de forma a atender a norma de desempenho, código de edificações, com a quantidade de lux, né, que são as curvas de lux, né, que eu tenho que atender. Então, por exemplo, eu tenho que atender no ponto mais longínquo, aqui, por exemplo, 300 lux. Então, o dimensionamento, né, das minhas esquadrias está atrelado a uma questão do desempenho, né, e não simplesmente uma padronização de castilhos, né. Então, existem aqui mais, né, de 100 regras, acho que hoje já são 300 regras que a gente tem da modelagem da informação, e que isso dá mais confiabilidade para a nossa construção, né? Então, por exemplo, se eu quero checar que todos os corredores de circulação do pavimento do tipo têm 1,50 m de largura, com um comando eu consigo verificar se eu estou atendendo isso, né? Se não tem nenhum tipo de shaft, etc., que está interferindo nisso. E aqui, mais para corroborar, também com essa questão de que a gente precisa inserir, né, todas essas variáveis, né, que a gente está falando da construção virtual, por exemplo, o desempenho é mais uma variável que a gente tem que inserir na hora da concepção do produto imobiliário, que isso se traduz, né, também em desempenho, mas também em confiabilidade técnica. Se a gente pegar a norma de desempenho, né, a gente fez uma estatística que 83% das evidências de desempenho estão onde? Está no projeto, né? Então, se tinha alguma dúvida de que a gente tem que atuar fortemente na questão da concepção, né, do produto, eu acho que aqui fica bem evidente com essa informação da norma de desempenho. Oi. Tá? Tá bom, eu vou adiantar aqui. Então, pessoal, aqui, entrando aqui na fase já final, né, da nossa apresentação, então, como que se deu aqui a implantação do BIM na Tarjab? Então, a gente tem, desde lá 2015, também faz parte, né, a questão da escolha dos sistemas. No caso aqui, a gente escolheu o Solibri, né, para modelagem 3D. Essa aqui é uma armadura de punção que a obra recebia e como que ela ia executar através de uma planta em 2D, né? E aí, com a modelagem da informação, até fica muito mais lógico, muito mais prático o posicionamento, né? A identificação do posicionamento das armaduras, né? Quando eu estou utilizando a modelagem de informação. A transformação do planejamento, né? Simplesmente, né? De um MS Project, né? De um cronograma gigante, num planejamento em que eu enxergo o que está sendo construído, né? Esse é o empreendimento objeto Tangram do vídeo, então eu vou passar aqui adiante, depois vocês vão ver, mas diariamente a gente sabe aquilo que está sendo construído. E a parte de orçamentação também, em que a gente teve um trabalho, né? Que o sistema, né, que a gente adquiriu aí, o Rubic, para utilização da orçamentação, né? A gente teve uma metodologia de escolha de 4 insumos e foi fazendo testes, por exemplo, um teste de portas, se a gente enxergava a mesma coisa. Só para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem 34 mil elementos modelados para efeito de orçamentação, né? E aí nos garante aí que a gente tenha maior assertividade nesse processo. Estou correndo aqui um pouquinho, também só do ponto de vista de desempenho, né? E também da modelagem da informação chegando no canteiro de obras. Então, eu tenho aqui uma visualização de níveis, né? Qual é o nível de um ambiente interno, nível de um ambiente externo. E, por exemplo, um item que é o contrapiso, aqui eu tenho a modelagem da informação em conjunto com a consideração do desempenho. Então, nos terraços sociais, eu tenho que atingir o desempenho, né? O contrapiso polimérico, desempenho de estanqueidade e também o desempenho de acústica, né? Por isso que ele está aqui flutuante. Eu tenho uma manta, né, de borracha reciclável, material sustentável, para fazer a ponte de interrupção do ruído de impacto. Depois aqui também o contrapiso flutuante para atender as áreas secas, né? A performance aqui é exclusivamente acústica. As áreas
que são a área de serviço, lavabo, fora do box, as áreas comuns, que é o contrapiso aderido, aí eu não tenho nem a performance de acústica ou de estanqueidade. E aqui dentro dos box, né, eu tenho dentro do box especialmente, né, um contrapiso polimérico, sem a função, né, da acústica, também sendo demonstrado para execução, para que fique claro, que fique cristalino aonde que a gente tem que executar cada tipologia de argamassa. Eu vou passar aqui também as questões, né, da modelagem de informação para o sistema de vedações, então eu enxergo, né, as vedações que eu tenho que executar, identifico, né, a planta que eu quero e visualizo a minha modelagem, né, de execução, por exemplo, de vedação de alvenaria ou aqui a vedação de drywall, tá bom? E com os clientes, a gente também não basta a gente fazer, mas a gente também precisa demonstrar essas questões técnicas para os nossos clientes, né? Então, a gente precisa se apresentar melhor essas questões. Então, os drones, como eu já falei do ponto de vista também comercial, daquele outro stakeholder de vendas, os QR Codes no uso e operação do condomínio de uso e nos manuais dos proprietários já está tudo digitalizado, né? Que fica dentro de um aplicativo nosso do celular. Todas as áreas técnicas, quando a gente entrega o empreendimento, as manutenções estão previstas lá. Eu vou pular esse vídeo, né? Depois eu disponibilizo na sexta-feira, então, para que vocês possam ver também, mas aí que a gente faz o armazenamento também. E na hora da entrega do empreendimento, né? O desempenho sendo demonstrado na hora da finalização, né? Então, aonde que a gente tem o cuidado de acústica nas instalações hidráulicas e também nas vedações em drywall. Treinamento, né, para a nossa equipe de consultores imobiliários e as amostras técnicas, né, dentro dos nossos estandes, que são aqui as amostras, né, de acústica, né, o revestimento, né, nas tubulações, o contrapiso flutuante e as portas aqui com reforço na parte de cima, parte de baixo, em volta das fechaduras, além de um tratamento de borracha ao redor do perímetro delas, tá? Aqui também é bem legal a questão de acústica, eu vou adiantar aqui o vídeo, né, para vocês verem, mas também... Visualização também, a realidade virtual, né, dentro dos nossos estandes, para os clientes também terem uma outra experiência do ponto de vista do desempenho, etc. E também a nossa forma de comunicação nos materiais publicitários, em que o memorial descritivo, né, e o material de vendas, ele vem com o viés de demonstrar o desempenho, e não somente as características de acabamento e de revestimento, tá? Então, aqui a gente insere essas questões de desempenho nos nossos manuais. E aí, para finalizar, aquilo que eu já falei sobre a questão da construção virtual, que é um processo contínuo, evolutivo, e você vai agregando, inserindo dentro da sua construção virtual, e que tenha a finalidade principal de mitigação, né, de riscos, e, consequentemente, uma questão de menor variabilidade e a redução do desperdício. E foi assim que a gente conduziu, né, todo esse processo de produtividade com a construção virtual, fechando aqui com a construção virtual, integrando todas as nossas áreas aqui da área técnica, tá bom? Pessoal, me alonguei um pouquinho, peço desculpas, mas eu fico aqui à disposição, tá bom? Obrigado. Sérgio, muito obrigado. Foi uma palestra muito legal, muito interessante. Deu para apresentar muita coisa aí que a gente não vê muito na prática no curso, né? Para fechar, eu só queria avisar para todo mundo para preencher o form de feedback que o pessoal mandou no chat, né? Para você poder concorrer ao curso da Alura, você poder receber o seu certificado.
Lembrando também que se você se inscreve na CETEC, né, todo mundo que se inscreve tem direito a alguns cupons de desconto em algumas empresas de curso, né? E também vocês têm direito a concorrer a um sorteio do Fixa da Voip. Mas já está acabando o prazo, então vocês têm até o dia 13 para poder participar desse sorteio. Por conta do horário, a gente vai fazer o seguinte esquema. A gente vai passar todas as perguntas que vocês fizeram, foram perguntas muito interessantes, mas aí a gente passa para o Sérgio, e aí ele responde, e a gente repassa para todo mundo que estava participando aqui, para vocês terem essas dúvidas sanadas também. São dúvidas bem interessantes. Ô, Lucas, eu acho que também uma oportunidade é na sexta-feira, quando a gente for apresentar o vídeo, a gente pode pegar um espaço de tempo e talvez já também esclarecer algumas dúvidas aí, tá bom? Mas eu fico à disposição remotamente também. Ok. A gente pode fazer essas duas frentes mesmo. E aí também lembrar que a CETEC continua, a gente tem a VT na sexta também, né, do Instagram. Estou bastante animado para ela. E a gente tem mais 3 eventos hoje, né? Um às 14, o outro às 17, o outro às 19, e vocês também estão convidados. E não deixem de se conectar via LinkedIn, como a gente comentou no começo, né? Participe do nosso evento lá e conecte-se com as pessoas para você aumentar a sua rede de contatos. E é isso. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado a todo mundo da Tarjab que estava com a gente hoje e também vai estar com a gente na sexta. Muito obrigado a todo mundo que participou desse evento da CETEC e até a próxima. Obrigado a todos aí também. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Uma honra. Parabéns aí pela iniciativa do CETEC, viu? Obrigado.